Era o primeiro dia do ensino médio. Tava todo mundo na porta da escola, né? Tava, tipo, lotado assim de gente, as minas mais bonitinhas, os caras mais colados, aquela coisa toda. As pessoas se conhecendo, as turmas sendo descobertas. Pô, vou estudar com você, tu vai estudar comigo e tal. E aí tinha uma galera correndo ainda do lado de fora da escola, né? Pra poder chegar a tempo, aquela coisa toda. Mas tava muito cheio ali na porta da escola, nas imediações da escola. E aí eu lembro de um caso que foi o seguinte: tinha um menino que tava correndo do outro, eles estavam brincando, fazendo alguma palhaçada assim. Só que esse de trás, ele foi correr numa parte que tinha gramado, escorregou nesse gramado e caiu. No que ele caiu, ele meteu a mão dele na bosta de cachorro, pô. E assim, a mão dele e o braço ficou repleto de bosta de cachorro. Imagina todo mundo dando aquela gargalhada, morrendo de rir, aquela gritaria, todo mundo chorando de rir. Fala, caraca, meu Deus, que pesadelo, velho. Na porta da escola, no primeiro dia, ninguém te conhece, você mete a mão na bosta de cachorro. Com certeza todo mundo vai te chamar de cocôzinho, bosta de cachorro, e eu, mão de bosta, essas coisas assim, né? Adivinha o que aconteceu nos próximos dias? Exatamente. Ninguém se importava. Absolutamente ninguém. Inclusive, quando faziam piada com isso, dias depois, a galera nem ria mais. Tipo, velho, tá, já foi, sabe? Tipo, era essa a única reação das pessoas. E isso me levou muito à reflexão do quanto a gente fica se importando com coisa e principalmente como os outros vão reagir diante das nossas coisas. Se você tá gravando um story, você tá fazendo um vídeo, que nem eu tô fazendo aqui, a nossa expectativa de receio é que as pessoas estão sempre nos observando, né? Quando a gente faz lá um story, a gente arrasta pra cima e tem lá as pessoas que visualizaram. E fala assim, caraca, velho, a pessoa a partir desse story já fez um juízo sobre mim. A pessoa tá olhando o que eu tô fazendo aqui e, cara, velho, será se eu tô bem arrumado? Olha o fundo da minha casa, tá desarrumado, velho. Olha a iluminação, pô, meu celular nem um iPhone 17, né, moleque? Pô, a qualidade das... No final das contas, ninguém se importa. Tá todo mundo cuidando da própria vida, pagando as próprias contas e resolvendo as próprias coisas. E há uma razão muito simples pra isso. Você não é tão importante assim quanto você pensa. Você não é. Quantas pessoas já morreram que você conhece, que hoje em dia, no seu dia a dia, você nem se lembra? Ou mesmo que você se lembra com tristeza, essa tristeza não dura nem 2 segundos. É assim que é a vida. A gente é efêmero, as coisas são efêmeras de modo geral, e é pra ser desse jeito. Eu vou dar um outro exemplo pra você. Eu estudava numa outra cidade. Para isso eu tinha que pegar ônibus, um ônibus comum, não era ônibus escolar nem nada não. E aí eu lembro inúmeras vezes, cara, era um clássico dentro do ônibus, que as pessoas passavam lá na catraca do ônibus, eu tava sentado assim no banco, pá, olhando para essas pessoas que entram, não sei por qual razão, todo mundo fica olhando, né? Quando a pessoa vai entrar dentro do ônibus e tal. E aí as pessoas entravam e às vezes o motorista dava uma arrancada na hora de sair com o ônibus. E essa galera caía no chão, blow, caía. E aí, assim, na primeira vista, tu fica, caraca, meu Deus, caiu. Quando você é muito jovem, mais imaturozinho, dá vontade de rir, só que tu não ri, você segura e tal. É a pessoa que caiu e tal. Beleza, tá tudo bem. O que acontece, velho? Na cabeça de todo mundo que tá vendo a pessoa, tem uma reação real. Que é o quê? Caraca, porra, a pessoa caiu, vou lá ajudar, ou senão vou ficar só olhando, ver se a pessoa tá bem. Na cabeça da pessoa que caiu, ela vai ficar ruminando aquela merda a viagem inteira. Vai ficar assim, caraca, velho, nossa, eu não acredito, cara, que eu caí. Principalmente se for mulher. E se for bonitinha, então fudeu. Aí a menina parece que acabou a vida, sacou? Ai, vou cair, nossa, que vergonha, tá todo mundo olhando pra mim. Ai, meu Deus, o que pode acontecer? Mano, sabe o que acontece, na verdade? Todo mundo vê que a pessoa caiu, vê que a pessoa tá bem, a pessoa levanta, segue a vida, vocês vão, ai, aí, caralho. Olha pra janela e fica lá, curtindo a própria viagem. Tipo, foda-se, sabe? Não acontece absolutamente nada. E por que a gente fica nesse sofrimento dentro da nossa cabeça para tomar certas atitudes que são importantes pra gente? A gente deixa de tomar essas atitudes para poder descobrir, no final das contas, o que essas outras pessoas querem, né, cara? É uma doideira do cacete. E é por isso que eu falo pra você, faça independente do que vão pensar. Porque no final das contas, não importa se as pessoas vão pensar e o que vão pensar, beleza? Tem um outro ponto que eu queria falar com vocês, mano. Esse ponto aqui, ele é muito interessante. Eu peguei um trecho da Bíblia, eu anotei aqui no meu computador, só pra poder falar pra vocês, porque eu acho que é um trecho muito interessante, que faz não só a gente refletir em relação às outras pessoas, mas também em relação a gente mesmo, tá? Eclesiastes, acho que é capítulo 7, versículo 21 e 22. Presta atenção. 21, né? Começando. Não dê atenção a todas as pessoas que o povo diz. Pessoas não, perdão, vou recomeçar. Eclesiastes 7, 21.
Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Pois em seu coração você sabe que muitas vezes você mesmo também falou de outros. Ou seja, se você ficar prestando atenção demais no que as outras pessoas estão falando de você, ou no que as outras pessoas estão comentando de você, você vai se deparar com pessoas da sua confiança criticando você. Da mesma forma que você já fez isso. Com pessoas que você ama, com pessoas que você admira. E aí é aquela coisa, é aquela tomada de decisão que você pode fazer. Naturalmente, eu tô pegando aqui do contexto bíblico para a nossa realidade, para o nosso contexto, tá? Por que você iria investir o seu tempo na possibilidade de ouvir algo que pode te enfraquecer, sendo que com certeza você vai ouvir isso se você investigar demais? Até porque esse juízo você também faz sobre as pessoas. As pessoas naturalmente vão fazer sobre você. É uma doideira da minha cabeça achar que as pessoas que me amam, que gostam de mim, desde a minha mulher até meus pais, meus primos, meus amigos e todo mundo, simplesmente não vai me criticar, pô. A galera vai me criticar. Eles sempre vão estar me criticando. Pode ser aquela crítica construtiva, que eu não acredito nessa merda, tá? Aquela críticazinha construtiva, eu acho que crítica é crítica, e você lide da forma que você julgar conveniente, porque às vezes a crítica ela é um problema, e você vai ter que lidar com esse tipo de problema, né? Ou é aquela parada, aquela crítica mesmo que, como eu falei pra você, é aquela crítica pra falar assim, cara, ele é desse jeito, velho. Ele é uma pessoa arrogante, ele é uma pessoa que é desse jeito aqui, e aí você vai ter que lidar com essa parada, né? E aí, dependendo da tua personalidade, da sua maturidade, da sua forma de interpretar, de lidar com as coisas, você vai saber lidar com isso ou não. E aí você tem que fazer esse teu juízo de entender até que ponto vai valer a pena investir tempo e energia em absorver esse tipo de informação, né? Então, esse trecho de Eclesiastes eu acho muito interessante. E aí vem um outro tópico que eu gosto muito de sempre estar pensando e que ele fez toda a diferença pra mim no meu processo de amadurecimento assim que eu tive filho. Quando eu fui pai do meu primeiro filho, eu fiquei um pouco afetado em perceber que as pessoas que estavam à minha volta estavam fazendo as coisas da vida delas, pô. E elas tinham uma realidade delas, né? Então, assim, pô, eu com um bebê pequeno dentro de casa, eu não podia sair mais pra poder fazer o que eu fazia, que era ir pra um boteco de noite, pra uma festa sempre acompanhado da minha mulher, aquela coisa toda, né? Porque em casa a gente tava cuidando de um bebê recém-nascido. E aí eu comecei a meio que criticar essas pessoas, pô. Como se fosse assim, por que vocês não entendem e adequam pra minha realidade e tudo mais. E aí foi quando eu caí na real. Eu tenho que parar de ser uma pessoa afetada, uma pessoa em achar que todo mundo tem que estar a meu serviço o tempo inteiro porque elas precisam me compreender. E não necessariamente eu só também compreender o lado das pessoas e tá tudo certo. Se eu for fazer uma festa de aniversário, a pessoa fala, caraca, Yuri, porra, não vou, mano, porque eu já combinei uma outra parada. E ele vai falar, não, pô, beleza, mano. Aí você vai ficar afetado, não, pô, é meu aniversário, ai, não me deu parabéns. Ai, meu Deus, eu não recebi mensagem de ninguém dos meus amigos. Isso tudo é uma merda, não vai te levar pra canto nenhum. Só vai forçar uma falta de amadurecimento da sua parte e não vai fazer com que você cresça em todos os sentidos da sua vida. Porque você sempre vai ter esse juízo equivocado, esse viés infantilizado. E gente adulta com viés infantilizado sempre vai ficar nessa recursividade. Desde relacionamento de merda até uma vida financeira, profissional, espiritual equivocada, sacou? Que pode até estar ganhando dinheiro, mas vai estar estranho, vai estar tendo um parâmetro de vivência todo equivocado, vai ter um desequilíbrio de modo geral, né? Um desarranjamento, poderia assim dizer. Não vou falar nem desequilíbrio, tá? E aí tem outro ponto aqui, que pra mim é mais pra finalizar esse vídeo, que eu acho que ele é o que eu carrego todo santo dia comigo, que é correr o risco de você ser mal interpretado em busca de alimentar a sua autenticidade. Ou seja, você vai correr o risco de ser mal interpretado, de ser tratado como arrogante, de ser tratado como uma pessoa que quer ser mais inteligente do que os outros, que tudo mais, se você quer ser uma pessoa autêntica. Se você não quer ser uma pessoa autêntica, você vai ser aquela pessoa morna, que todo mundo vai estar olhando pra você e não vai te diferenciar de absolutamente ninguém. Quando você chegar lá, decidir fazer o seu canal no YouTube, decidir começar a postar lá no seu Instagram e tudo mais, as pessoas vão olhar pra você e vai ter uma série de juízos em relação a você naqueles 15 segundos. E você vai ter que correr o risco desse juízo. O negócio é você não se afetar. Por isso que eu falei essas etapas anteriores. Quando você começar a perceber que naturalmente, da forma que você julga, os outros também julgam, e fica por isso mesmo, e foda-se, pronto. É tudo que você precisa entender. O ponto principal aqui é você entender que a autenticidade, ela fomenta algo em você para te tornar único cada vez mais para as pessoas que estão à sua volta e para você mesmo.
tá? Então, esses foram os pontos que eu acho que são mais valiosos, tá? E são mais tangíveis também pra gente poder pensar, raciocinar, usar e tal, em relação a você se tornar de fato uma pessoa que não se importa tanto por o que os outros falam. É como eu digo, cara, tá todo mundo cuidando da própria vida, tá todo mundo fazendo as próprias coisas e você também deveria estar dando mais atenção pra isso do que qualquer outra coisa. Beleza? Tamo junto, espero que você tenha gostado desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. Se você quer entrar na área de TI, tem um link aqui embaixo de uma parada perfeita pra você que não sabe nada e quer entrar na área de TI ainda esse ano e começar a ganhar muito bem, beleza? Tamo junto, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, tudo nosso.